Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Narciso, da Igreja Assembleia de Deus Unidade Plena, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu quero trazer aqui uma mensagem bíblica que está contida no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito que poucas pessoas ainda não conhecem, ainda não sabem, nunca ouviu falar desse versículo, desta palavra: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele residia no deserto. Ele não ia ao deserto para pregar a ninguém. Ele morava no deserto e a multidão ia até ele para ouvir as suas pregações, as suas exortações, falar sobre Deus. E o povo gostava de ouvir João pregar, até que Deus autorizou João Batista a batizar nas águas. Então ele foi para o Rio Jordão e a multidão concorria até João Batista para batizar. Esse João Batista, irmãos, não é o João Evangelista. João Batista é um, e o João Evangelista, que é onde está esta palavra, que é João, né, era o evangelista. Esse João era o evangelista. Inclusive o nome completo desse João, do Evangelho de João, é João Marcos, E João Batista, ele tem esse nome por causa do seu batismo que ele fazia lá no Rio Jordão, que ele começou a fazer, aí então recebeu esse nome de João Batista. Então ele foi até o Rio Jordão e a multidão foi até ele para que fosse batizado por ele. Os fariseus, com ciúmes que a multidão fosse até ele para ouvi-lo, foram também até ele interrogá-lo e perguntaram para João: Tu és o Cristo? Ele respondeu: Não sou. Tu és um profeta? Não. Então, por que tu batizas? Quem te ordenou a batizar? Ele respondeu: Aquele que me ordenou a batizar, ele me disse: Eu batizo com água. E aquele que me ordenou a batizar, ele me disse: Após mim, vem um, que é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E então Deus deixou bem claro para ele: aquele que você vir, o Espírito posar sobre ele e permanecer, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista, aqui diz na palavra que no dia seguinte dessas interrogações dos fariseus, no dia seguinte, ele viu Jesus vir para ele. Então ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, aqui está uma palavra muito forte. João Batista, ele estava diante de uma grande multidão. Ele poderia ter chamado a atenção para si mesmo. Poderia ter falado sobre a sua própria missão e etc. Mas quando viu Jesus, ele apontou e mostrou para a multidão: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João, ele estava dizendo: olhem para Jesus, olhem para Ele. Essa palavra eis, irmão, não é ex, né? Não é ex, não é com x, ex, é eis. Eis é uma exclamação de olhem, prestem atenção, vejam. E ex, que a gente também fala eis, né? A gente pode pronunciar essa palavra ex, por exemplo, ex-amor, ex-marido, ex-patrão, ex e tal, entendeu? Não é com ex, é com ex, com x. Então, essa palavra, volta a dizer, que é eis, está dizendo, olhem para Jesus, quando ele apontou para Jesus. Aqui ele diz, é Ele quem vocês precisam, é quem vocês precisam para que vocês possam seguir, para que vocês possam ser tirados de vós do pecado. Então ele estava apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, é de quem vocês precisam para que o pecado de vocês sejam tirados. E essa mensagem continua atual até nos dias de hoje. Nós apontamos o Cordeiro de Deus ainda nos dias de hoje, né? Até hoje ecoa esta palavra de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes você foi, às vezes se você é católico, está ouvindo essa mensagem, você vai na igreja e escuta aquela, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando desse João Batista, dessa palavra que João Batista recitou, exclamou lá no Rio Jordão, quando Jesus foi até ele. Ora, Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele era e é o Filho de Deus, ele não tinha pecado, mas ele foi até João para ser batizado, e João, ele resistiu dizendo, sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim para que eu o batize? Olha só o que Jesus falou, comparando ele por igual. Ele disse para João, deixa por agora, para que as Escrituras se cumpram em nós. Ele não diz, deixa eu ser batizado, porque as Escrituras se cumprem em mim. Mas Jesus reconhecia o homem que era João Batista como um grande homem, pregador da palavra dele, do próprio Jesus, um homem santo. João Batista era um homem santo, né? Não um homem santo de parede, mas era um homem santo de separado para Deus. Era um homem que fugia do pecado e aconselhava os outros a fugir também do pecado. E essa mensagem nós estamos falando até nos dias de hoje, e porque muitas soluções o mundo oferece, né, para os problemas, para diminuir os problemas, a circunstância, né, para que resolva o problema da humanidade, do ser humano. Há muitas pessoas que recebem essas ofertas de que os seus problemas sejam resolvidos, mas João ele revela, mostrando que Jesus é aquele que pode resolver o maior problema de todos os problemas, o pecado que nos separa de Deus. E João Batista não disse, olhem para mim. Ele disse, olhem para ele, eis o Cordeiro. Essa palavra, eis o Cordeiro, porque no passado,
os cordeiros, eles eram oferecidos como holocausto nos templos, como oferenda para perdão, para cobrir o pecado, né? O cordeiro ali, que você olhando no Antigo Testamento, você vai ver os holocaustos, os sacrifícios de cordeiros que os sacerdotes ofereciam a Deus pelo pecado da humanidade, para que o pecado deles fosse encoberto. O povo trazia esses cordeiros até o sacerdote, ele colocava sobre o altar, ali ele sangrava aquele cordeiro, né, e oferecia como holocausto a Deus, para que Deus pudesse aceitá-lo, aquele que veio pedir perdão, apresentar os seus pecados ao sacerdote para que ele levasse a Deus. Hoje não precisa mais isso, porque o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, né? Não foi só apenas encobrir, ele veio para tirar, né? E a palavra, como eu disse, eis, né? É um convite para olhar, para prestar atenção, para reconhecer. Eis, ele estava dizendo, olhem para ele, eis o Cordeiro de Deus, ele está vindo aí. E quantas vezes olhamos para tantas coisas quando estamos enfrentando dificuldades, quando estamos enfrentando os problemas, olhamos para tantas coisas, olhamos para o dinheiro que precisamos ganhar, que não está dando, o dinheiro que está pouco, preciso de mais dinheiro para resolver o meu problema. Olhamos para as pessoas, talvez até na esperança de que sejam ajudados, sejam socorridos, alguém que nós temos por maior, para que venha nos socorrer, nos ajudar, nos ofertar alguma coisa para diminuir os nossos problemas. Olhamos para as nossas forças, muitas das vezes, as minhas forças estão fracas, eu não posso resolver, ou então, eu olho para as minhas forças para resolver, eu tenho força para fazer, eu vou fazer porque eu tenho força para fazer. E olhamos para as circunstâncias, para todas as circunstâncias da nossa vida, mas muitas das vezes não olhamos para o Cordeiro de Deus. E João, ele nos ensina para parem de olhar para os problemas, parem de olhar, olhem para ele, Jesus, aquele que resolve os nossos problemas, aquele que aquele que tira o pecado do mundo. E quando nós lembramos de Pedro, quando Jesus ele andava sobre as águas, né? E quando Pedro estava andando, porque ele viu Jesus vir andar sobre as águas, e todo mundo ficou com medo, mas Pedro foi muito mais além e falou para Jesus: Jesus, se é você mesmo, faça com que eu ande sobre as águas também. E Jesus falou: vem, João. E João, olhando para Jesus, com aquela fé tremenda que ele tinha, ele começou a andar pelas águas, por cima das águas. Mas no momento em que ele tirou os olhos para Jesus, ele tirou os olhos de olhar para Jesus e começou a olhar as ondas, começou a olhar o vento, ele temeu, e quando isso aconteceu, ele começou a afundar. E o que aconteceu? Ele clamou: socorre-me, Jesus. E Jesus estendeu a mão, puxou ele da água para cima e repreendeu, dizendo: homem de pouca fé, por que temeste? Então é isso, nós colocamos a nossa fé em risco quando nós tiramos ela de olhar para Jesus. Quando nós olhamos com a nossa fé para Jesus, sabendo que Ele é aquele que resolve os nossos problemas,
aí nós estamos no caminho certo. Então Pedro, ele olhou para Jesus e começou a andar por cima das águas também, como Jesus estava andando. Mas ele tirou os olhos de Jesus, melhor dizendo, ele tirou os olhos que olhava para Jesus e começou a olhar ao seu redor e viu as ondas e o vento e temeu. Talvez você esteja num momento de vento na sua vida. Na sua vida tem muitas ondas que está te levando ao naufrágio. Eu quero te dizer que Jesus é a solução. Entrega os teus caminhos a Ele, entrega a Ele os teus caminhos, confia nele, pois Ele tudo fará por você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Disse Ele no capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, caminhava pela fé, mas quando deixou de olhar para Jesus, ele começou a perecer. Talvez hoje alguém esteja olhando mais para as tempestades da vida, mais para as circunstâncias do que está acontecendo com você. Eu sei que você está passando por problemas difíceis. Por isso que você está olhando para essa situação, mas está esquecendo de apresentar essa situação ao Senhor Jesus. Ele é aquele que resolve o problema. Ele não só resolve o problema, porque Ele não veio só para isso. Ele veio como Cordeiro de Deus para ser sacrificado em nosso favor pelo perdão dos nossos pecados. E quando nós estamos indo na direção de Jesus, nós estamos seguros. E Ele continua sendo o mesmo Salvador. João Batista não chamou simplesmente de um cordeiro. Ele disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.